Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga. Bem, eu acho estranho a Disney ter estado a saturar as pessoas com montes de filmes e séries da Marvel e do Star Wars, tendo em conta o enorme catálogo de propriedades que adquiriram com a compra da 20th Century Fox, com as quais não têm feito quase nada. Mesmo dentro da própria Marvel, eles finalmente têm os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico, e tudo o que tivemos até agora foram uns cameos no Doutor Estranho 2. Felizmente, a Disney está finalmente a abrandar no conteúdo da Marvel e do Star Wars e a explorar mais o conteúdo da Fox, com filmes como o Primeiro Woman, o Deadpool 3, o Alien Romulus e, claro, o filme que vamos falar hoje, O Reino do Planeta dos Macacos. Eu estava bastante entusiasmado para este filme. No entanto, também tinha os meus receios. Primeiro, o filme já não ia ser realizado pelo Matt Reeves. Em vez disso, ia ser realizado pelo Wes Ball, que antes disto só tinha feito os filmes do Maze Runner, que eu não vi, mas pelo que eu sei, as opiniões dos filmes são E agora que os símios eram a espécie dominante, estava preocupado que simplesmente iam repetir a história do Planeta dos Macacos original. Mas agora que vi o filme, vamos falar. Para começar, este filme meio que é uma rebocuela, ao passar-se 300 anos após o filme anterior, numa altura em que nem toda a gente sabe a história do César. Portanto, para além de ser o quarto filme de uma saga, também é um novo começo. Portanto, não é necessário ver os filmes que vieram antes. O filme segue um novo protagonista, o Noah, muito bem interpretado pelo Owen Teague. Apesar de ele começar já como uma personagem bastante corajosa e bondosa, mesmo assim tem um grande crescimento e desenvolvimento ao longo do filme. Gosto muito das interações que ele tem com a sua família e com o resto da sua tribo, e do facto de que os costumes da sua tribo são mostrados de uma maneira muito visual e clara, e pouco descritiva. Gosto também do facto de que a história e a demanda do Noah são muito pessoais e relacionadas com o amor que tem pela sua tribo, que vive muito isolada do resto do mundo. Mas à medida que a sua missão o leva para dentro do conflito entre símios e humanos, ele vai ser forçado a escolher um papel nessa trama. E o guia dele neste novo mundo é o Raka, que é muito bem interpretado pelo Peter McCone, especialmente no que toca a ser um bom alívio cómico. Não porque está sempre a dizer piadas, mas porque a própria personagem tem um bom sentido de humor naquilo que diz e faz. Para além de que a história dele, especialmente a origem dele, é bastante trágica, e a sabedoria que ele oferece ao Noah é fulcral para a sua jornada. Há uma cena em que ele tem que dar uma data de exposição ao Noah e à audiência sobre quem era o Caesar, só que mais uma vez é feito de uma maneira natural e pouco forçada. Gostei muito da Freya Allan como May, devido ao quão misteriosa é. Tu nunca sabes bem o que é que ela está a pensar, nem de que lado é que ela está. Por último, temos o grande vilão do filme, o Proximus César, muito bem interpretado pelo Kevin Durant. E apesar de ele aparecer muito no marketing do filme, ele não aparece assim tanto no filme, e demora algum tempo a aparecer. Mas faz sentido ele ter sido mostrado tanto, porque de facto é um bom vilão. E mesmo quando ele não está no filme, dá para sentir a sua presença e influência. É interessante ver o quanto ele adota e, no entanto, distorce as ideologias do César, para além de adotar muitas ideologias do Júlio César. A motivação e a filosofia dele levantam muitas questões em relação ao imperialismo e se a assimilação de culturas as pode proteger ou só serve para as destruir. É daquelas motivações de vilão que tu percebes, mesmo que não concordes ou mesmo que não concordes com os meios implementados para cumprir essa motivação. Tanto que antes do Noah e do Proximus se tornarem definitivamente inimigos, há um certo respeito entre eles os dois, tanto que o Proximus acaba por transmitir lições ao Noah que até são válidas. O mundo deste filme está muito bem construído. Sim, ajuda que este é o quarto filme de uma saga, mas passa-se 300 anos depois do filme anterior, e o filme faz um bom trabalho a preencher esses 300 anos sem se desviar do presente. Eles mostram em detalhe como os símios evoluíram, adquirindo características humanas, mas mantendo características símias vantajosas. Eles mostram em detalhe como certas estruturas humanas foram repropositadas pelos símios.
Eles mostram em detalhe o que é que certos símios sabem e não sabem sobre o velho mundo e o quão poderoso esse conhecimento é. Também ajuda que os efeitos visuais são excelentes e resultam em cenários deslumbrantes, assim como em excelente motion capture. Os efeitos visuais e as interpretações trabalham em harmonia para dar vida a personagens que são um perfeito meio termo entre símio e humano, e cujas emoções e aspecto são bastante realistas. Tudo isto é exacerbado pela excelente banda sonora do John Paesano, que também compôs a banda sonora dos jogos do Homem-Aranha na PS4 e PS5. E tal como nesses jogos, a banda sonora é bastante épica e grandiosa, mas sem falhar nos momentos mais calmos e emocionais. Por último, este filme abordou as minhas preocupações ao ir numa direção completamente diferente do Planeta dos Macacos original, apesar de parecer ao início que não. No entanto, tenho umas pequenas críticas. Primeiro, uma grande parte da história revolve à volta do Noah e da sua família a escaparem de um sítio, algo que é um pouco semelhante demais à história do filme anterior. Segundo, o filme age como se a grande vitória final tivesse sido algo difícil, quando na verdade até era algo fácil de resolver. Mas em geral, este filme é muito bom. Um épico de ficção científica cheio de profundidade filosófica, como um bom Planeta dos Macacos deve ser. E deixa-me muito entusiasmado para o futuro do Planeta dos Macacos. Se é que vai ter um futuro depois do enorme fracasso que este filme foi nas bilheteiras. Bem, o que quer que o futuro reserve, eu dou ao reino do Planeta dos Macacos 4 Eagle Suns e meio em 5.